Graças a paz, irmãos, é uma honra e um privilégio estar hoje aqui mais uma vez, sendo um instrumento de Deus para ser um canal de bênção na sua vida, deixando aí no seu coração uma semente que, se regada, com oração, com determinação, com persistência, vai gerar frutos e você vai exalar o perfume de Cristo pela terra. Hoje é dia 9 de março, é dia do meu aniversário. Estou completando 47 anos de idade. E alguém que chega aos 47, já quase meio século, que já escreveu 13 livros, estou escrevendo o 14º livro, que já desenvolveu 6 seminários com temas diferentes, cada um com 10 horas de duração, certamente tem alguma coisa para te ensinar. Então a vida me ensinou muitas coisas, Deus me ensinou muitas coisas, eu quero partilhar com vocês daquilo que Deus tem me ensinado, quero partilhar dos acertos. E que você também possa aprender com os meus erros. Porque como eu aprendo, como você aprende, a gente aprende a levantar caindo. Hoje eu tenho notado uma coisa, e preste bastante atenção nessa mensagem. Eu tenho visto muitos pastores sinceros, pastores de verdade, falando pastor verdadeiro. Normalmente me reporta ao falso profeta, a pessoa que está fazendo tudo errado, mas hoje eu quero me reportar aos verdadeiros. Eu vejo muitos pastores sinceros, pastores verdadeiros, líderes que têm seu coração quebrantado, que querem aprender, que querem ser usados por Deus. Esses líderes estão profundamente abatidos, estão passando por grandes depressões, estão feridos, estão abandonados, estão sendo desprezados pela igreja, pelo sistema eclesiástico, estão sendo desprezados pelo sistema eclesiástico. Tenho visto ovelhas abandonadas, ovelhas sedentas, que não têm onde beber água viva, que só têm recebido água salgada dos altares, e embora recebam em abundância, não mata a sede, está sempre com sede. Então eu tenho observado esse quadro hoje na Igreja de Cristo, e é uma vertente que nos leva a algumas reflexões. Quando você recua no calendário e observa como era o escopo da igreja primitiva, você vê que a igreja primitiva era muito unida, muito unida. E quais eram os valores da igreja primitiva? Qual era a liga que os unia? Era o amor, era o amor. Hoje, e Jesus já disse que isso ia acontecer no final dos tempos, o amor de quase todos se esfriaria. Ou em outras versões, o amor de muitos se esfriaria. Ou seja, essa liga, que é o amor, que é o que fundamenta os preceitos do cristianismo, amar a Deus em todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, vai perdendo a sua força, vai perdendo a sua força. Então não tem mais essa liga hoje, ou se existe, ela é muito fraca e não nos mantém unidos o suficiente. Nós precisamos resgatar valores de união. E para que haja união, nós precisamos formar um grupo. E esse grupo, embora seja heterogêneo na sua formação, como um exército, existem pessoas diferentes dentro do exército. Existe o alto, existe o baixo, existe o branco, o negro, o amarelo. Existem diferenças sociais, diferenças culturais, mas o exército todo está agrupado. Então, dentro dessa mistura que tem o exército, eles têm que formar um bloco homogêneo. Dentro da sua heterogeneidade, dentro desse grupo heterogêneo, eles formam um grupo homogêneo. Porque todos eles têm que lutar pela mesma causa, têm que vestir o mesmo uniforme, lutar com as mesmas armas, obedecer ao mesmo líder e estar dentro das mesmas estratégias. Marchando juntos, eles podem conduzir a vitória. Nós vimos isso no exército de Gideão, Era um grupo muito grande, Deus passou numa peneira, Deus selecionou, escolheu ali, e aquele grupo certamente tinham pessoas diferentes, eles não eram todos iguais, não eram clones, eram pessoas diferentes, que talvez pensavam diferentes, que tinham gostos diferentes, que tinham sentimentos diferentes, mas ali eles tinham que estar unidos. E essa união que eu tenho lutado, gente, com todos os meus esforços, para resgatar essa união dentro da igreja. Então essa liga que tinha na igreja primitiva fazia com que eles usufruíssem do evangelho pleno, de uma vida em abundância. O que era uma vida em abundância? Todos eles eram ricos? Não, não eram ricos. Tinha aquele que tinha um pouco mais, mas quem tinha mais ajudava quem tinha menos. Ele chorava com os que choravam, se alegrava com os que se alegravam. Não tinha orgulho, não tinha soberba, não tinha vaidade.
os líderes emanavam a graça de Deus, o poder de Deus. Então, eles estavam pondo em prática o ide e levar o evangelho a toda criatura, porque entre eles tinham escora, eles tinham uma retaguarda, eles tinham um grupo que poderia, que unido, traria guarita para eles, traria acolhimento para o soldado, porque o soldado vai para o campo para evangelizar, para pregar a palavra, para ensinar, para saquear o inferno. Muitas vezes ele pode se abater. Ele pode ter abatimento, ele passa dificuldade, ele passa necessidade, e quando falta comida no campo de batalha, o soldado perece. Quando falta suprimento para o soldado na trincheira, o soldado perece e aquela batalha vai estar comprometida. Então aqueles soldados da igreja primitiva combatiam o bom combate da fé porque eles tinham guarita, um ajudava o outro. Então se alguém viesse machucado, ferido, todos se uniam em volta daquele e ajudavam. Ajudavam financeiramente, ajudavam emocionalmente, ajudavam espiritualmente, se ajudavam. Paulo, ele mostra muito bem esse modelo também. Paulo ele não tinha tempo para conversar com todo mundo, né? E hoje, se fosse nos dias de hoje, certamente Paulo ia ser muito julgado. Pô, Paulo, mandei uma carta para você não me respondeu. Seria hoje um e-mail, né? Mandei um e-mail, você não me respondeu. Você não é de Deus. Paulo, eu vim aqui, eu preciso ser atendido por você agora. Você tem que falar comigo, Paulo. Porque se você não falar comigo, olha, você não é de Deus. Mas Paulo não tinha tempo para isso. Né? Paulo estava sendo perseguido, estava correndo, estava pregando o evangelho, estava fundando as comunidades, e é evidente que ele tinha os seus filhos espirituais, como eu também tenho. Existem pessoas que eu me dedico muito mais no meu tempo, na minha atenção, para treinar, para discipular, para fortalecer, e isso evidentemente vão forjar laços de amizade. Então, graças a Deus, eu tenho aliados ao meu lado, eu tenho meus filhos espirituais, não são muitos, mas esses são multiplicadores, né? E existem aqueles que a gente passa a mensagem, que é o que eu estou fazendo com você. Estamos passando a mensagem. Como Paulo escrevia a carta para as comunidades, ele não estava escrevendo para um indivíduo, ele escrevia para um grupo. Mas aquele ensinamento para o grupo, se obedecer os preceitos que Paulo estava determinando, ia trazer vida para aquele grupo, ia fortalecer aquele exército, ia capacitá-los a combater o bom combate da fé. Então, aquele grupo da igreja primitiva era muito unido, e isso era importante citar. Então eles não eram ricos, não eram prósperos, né? Não eram todos saudáveis, tinha gente doente, né? Paulo fala de Trófimo que não foi curado, o próprio Timóteo, Paulo escreve, tinha muitas enfermidades. Então Paulo tinha espinho na carne, então não eram todos curados, não eram todos sadios, todos eles tinham seus problemas, suas dificuldades, mas um ajudava o outro. Um ajudava o outro. Na vida teremos aflições, então você não vai atravessar essa jornada aqui pela vida sem passar por dificuldades. Todos nós vamos passar, isso vai nos lapidar o nosso caráter, vai fazer cada vez você melhor, né? Aquela coisa, jade sem polimento não brilha, né? Você tem que polir, tem que lixar para que haja um brilho. Então, você trazer essa realidade para os dias de hoje, nós observamos que essa liga do amor ela foi enfraquecida. E hoje as pessoas se importam muito pouco uns com os outros, né? As pessoas querem ser ajudadas, mas ninguém quer ajudar. As pessoas querem que a pessoa vá lá e estenda a mão, mas ninguém quer estender a mão. A pessoa quer atenção, mas não dá atenção para ninguém. Ela quer ser ouvida, mas ela não escuta ninguém. Então tem que começar, essa reforma tem que começar no seu coração, no meu coração. Tem que começar do indivíduo para o coletivo. O que aconteceu? A igreja primitiva ia muito bem, forte, sólida. Vivia muito bem, não tinha cobrança de dízimo, podem pesquisar, os primeiros 300 anos não tinha isso, eles viviam das ofertas, um ajudava o outro, né? De repente o Império Romano, né, vai ser usado pelo diabo e vai estabelecer uma estratégia, contamina a verdade, já que a gente não pode destruir a verdade, vamos contaminar a verdade. Põe uma gota de veneno num copo de água, né? E aí está a impressão de saciar a sede, mas te leva à morte. E começaram a fazer isso. Aí o que acontece? Vem o Edito de Milão, vem o Concílio de Nicéia, e aí o Império Romano começa a formar, então, abarca, né, para si o cristianismo como religião oficial do Império, nasce as bases da Igreja Católica Apostólica Romana, e era católica, quer dizer, universal. Então era a única forma de expressão do cristianismo na época, e eles começaram, como eles tinham muito sincretismo, havia muito politeísmo, melhor dizendo, no Império Romano, isso promoveu um sincretismo na palavra pura e verdadeira de Cristo, e começou então uma multiplicação de situações que a Bíblia não dá âncora. Então começaram a vir os santos, os mártires, as relíquias, novena, terço e uma série de outras coisas, né?
Isso descentralizou Jesus, descentraliza Jesus. Então Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão através dele, agora tem uma série de outros caminhos. Enfraqueceu a verdade. Não destruiu a verdade, mas enfraqueceu a verdade, enfraqueceu a liga, né? Satanás, ele sabe utilizar desses meandros. E qual foi uma maneira dele manter esse povo fraco? Você não dá alimento para o povo. Se você não dá alimento, se você não se alimenta, você fica fraco. Qual alimento que o povo precisava? Conhecimento. O povo perece pela ausência do conhecimento. E esse perecer fez com que o povo se arrastasse, né, debaixo de um manto de opressão. Na Inquisição, nas cruzadas, o povo pereceu, o povo sofreu, porque as missas eram celebradas em latim. O povo em si não tinha acesso à Bíblia, não tinha acesso às Escrituras, né? Então eles não tinham acesso ao conhecimento da verdade, eles tinham que aceitar o que os líderes eclesiásticos diziam para eles como verdade. Isso aqui é verdade, você não questiona, não questiona. E assim foi até que Lutero, ele que tinha acesso, ele foi um monge, né, agostiniano, Lutero então ele vê a verdade e aponta o caminho para o povo e promove a Reforma Protestante em 1517. E o que acontece? Depois da Reforma Protestante, gradualmente o diabo foi novamente contaminando esse sistema. Ele nasceu puro, ele nasceu belo, ele nasceu numa intenção pura e genuína, verdadeira, para resgatar valores. E resgatar valores, trazer para você e para mim conhecimento da palavra, que esse conhecimento traz o discernimento e traz libertação. Só que aí, hoje, nós vemos que mais uma vez o povo está cativo, porque lhe falta o conhecimento da verdade. Eu tenho tido um medidor na minha vida. Hoje, poucas igrejas têm a ousadia de ensinar a verdade ao povo. Porque a grande maioria, isso eu posso falar e falo com muito pesar no meu coração, líderes já reportaram isso para mim: Daniel, a gente não pode ensinar a verdade para o povo. Se ele ensinar a verdade, esse povo vai deixar de trazer dinheiro para o sistema. Esse povo, se você começar... tem dois mecanismos para aprisionar o povo. É o medo da maldição, né, do castigo, ou então a recompensa. Então, se você é pautado pelo medo ou pautado pela recompensa, isso não é amor, isso é interesse. Amor é incondicional, amor ágape, é um amor de entrega. Então, poucas igrejas hoje têm procurado pregar a verdade. É o remanescente fiel. Não são muitos, a Bíblia fala de um remanescente fiel, ou seja, um pequeno grupo que não se curvou a Baal, né? Então ainda há um remanescente fiel aqui no Brasil, há um remanescente fiel no mundo, que não se curva a Baal do nosso século. E esse remanescente fiel, o que tem feito? Né? Tem procurado conhecer a verdade, tem procurado conhecer a verdade, viver a verdade, e pagar o preço de viver a verdade. Qual é o preço da verdade? É cruz, é perseguição, é açoite, né? Há um preço para... Não é um triunfalismo, né? É você viver a verdade, né? Pregar e viver a verdade, você está chamando para si a pedrada, né? Mas o Senhor é contigo por onde quer que você ande, o Senhor vai estar com você no vale da sombra e da morte, Ele não vai te desamparar, e essa paz que transcende entendimento vai percorrer com você. E eu tenho notado isso na minha vida também. Então hoje, as igrejas que têm me chamado, pode observar na nossa agenda, as igrejas que têm nos chamado são igrejas sérias, são igrejas íntegras, são pastores sinceros, são pastores humildes, com uma humildade extravagante, com uma sinceridade maravilhosa, com um coração disposto a acertar, né? Esses que procuram viver a verdade, que não têm medo da verdade, que pregam a verdade, que têm nos chamado. Né? Porque o sistema que está culturado pela mentira, é evidente que ele não quer uma contaminação da verdade, né? Porque a verdade vai estragar. O verdadeiro profeta é aquele cara que estraga a festa. Né? Você pode olhar na Bíblia, os profetas não eram muito bem-vindos, os verdadeiros não eram muito bem-vindos, né? Não gostavam, apedrejavam. Jesus fala: Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os seus profetas, apedreja. Então os verdadeiros não são muito bem-vindos. Agora o falso, fica ali o fariseu. O fariseu está de boa, né? Então é muito importante pontuar isso. Então a gente tem que ter essa humildade de recuar às vezes nos nossos valores. Davi, homem segundo o coração de Deus, recuou. Vou ler um texto para vocês, 1 Samuel, capítulo 19, versículo 10. E procurou Saul engravar a Davi na parede, queria pregar a Davi na parede. Porém, ele se desviou diante de Saul, o qual feriu com lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Davi picou a mula, Davi fugiu. Homem segundo o coração de Deus, homem que enfrentou o gigante Golias, fugiu. Aí nos dias de hoje, está com medo de quê? Está fugindo por quê, Davi? O Senhor não é contigo? Não cairão 1000 de um lado, 10.000 do outro? Mas Deus não é com você?
Triunfalismo. Há momentos que você tem que recuar. E recuar na nossa concepção, recuar nos nossos valores, senão você nunca aprende. Tem um provérbio chinês que diz: se você não provar, quer provar do meu chá? Esvazie primeiro a sua xícara. Eu tenho observado isso às vezes até no Facebook. A gente posta um vídeo e o vídeo tem meia hora, tem 40 minutos. Já tem gente discordando, não deu tempo, você acabou de postar, não deu tempo da pessoa assistir, o cara já está discordando do vídeo. Já tá, não concordo, Daniel. Não concordo, você nem viu, você nem leu, né? Ou então tem gente que já curte, sem saber o conteúdo. Também a mesma coisa. A Bíblia diz para ser prontos para ouvir e tardios no falar. É isso que a Bíblia diz, né? Então primeiro escuta, primeiro analisa, primeiro retém o conhecimento, digere aquele conhecimento, para não seja precipitado no falar, porque aí você vai cometer erro, você vai cometer falha. Então Davi fugiu, né? Ele teve a humildade de recuar. Então vê um outro texto aqui, um pouquinho mais adiante. Aí ele vai para a casa dele, só que tinha uma emboscada, Saul ia matar ele no dia seguinte. Aí a esposa dele avisa: olha, você vai morrer. E o que Davi faz? Versículo 12. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e esse se foi e fugiu e escapou. Davi, homem segundo o coração de Deus, fugiu. Aí lá no capítulo 20, então fugiu Davi de Naiote, em Ramá, né? E veio a Jonatas, e disse a Jonatas: que fiz eu? Qual é o meu crime? Então ele tinha Jonatas, né? Que era filho de Saul, né? Amigo de Davi. Jonatas, ele está conversando, Davi fugiu, e com a mula, fugiu. No momento da perseguição, quem está perto de Davi? Jonatas. No momento da perseguição, sabe quem esteve perto de mim? Olha, gente, se eu fosse contar nos dedos, eu acho que uma pessoa de verdade uma pessoa, ficou ao meu lado para valer, no momento da perseguição, uma única pessoa, né? Houve mais pessoas, é claro, que Deus usou no decorrer da jornada, Deus usou para amparar, para aconselhar, para apontar o caminho, para orar, para ensinar, mas para valer, um tempo todo assim, que eu podia contar a qualquer hora, que eu podia telefonar a qualquer hora, tive uma única pessoa, né? Que foi, a gente deu o nome do livro, Dona Clara. A Grace ajudou também, claro, mas é evidente que, tenho que ser sincero aqui, havia também um interesse em conhecer mais a respeito do satanismo e tudo mais, né? Mas a Dona Clara, a sinceridade dela, a humildade dela, sempre foi algo muito marcante da minha vida. E posteriormente Deus trouxe o pastor Brint de volta, né? Mas aí as perseguições já estavam mais atenuadas. E nesse momento de perseguição, é claro que eu também precisava, como você precisa muitas vezes, de uma palavra, de um acolhimento, de um abraço, de uma voz, de uma direção. Então eu recebia a direção, mas não era 24 horas, então eu podia ligar, mas eu procurava me incomodar também. A gente tem que ter o bom senso das coisas. E aquela questão de, poxa, eu tenho que aprender a lutar, né? Eu tenho que aprender a lutar. Então como é que eu vou fazer para lutar? Vou aprender a recuar. Vou aprender a recuar no momento certo, sabe? Não é esse triunfalismo, vamos para a batalha. Tem um momento que você recua, tem um momento que você avança. Quer ver um momento que Davi avançou? 1 Samuel, capítulo 30. Agora Davi levantou, antes ele fugiu e aqui ele avançou. Fala de Davi em Ziclag, eles foram atacados pelos amalequitas, foi atacado o acampamento de Davi, e Davi, quando chega, percebe o acampamento destruído. Capítulo 30, versículo 3, 1 Samuel. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada de fogo, e as suas mulheres, e seus filhos e suas filhas tinham sido levados como cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Imagina só que desgraça, como é que aquele povo ficou? Choraram até não ter mais forças para chorar, choraram profundamente. Aí é claro, tem que ter um culpado, né? Quando a situação está ruim, vamos pôr um culpado. E acharam que Davi poderia ser o culpado disso. E Davi também muito se angustiou, versículo 6, porque o povo falava em apedrejá-lo. Apedrejá-lo, tem que ter o culpado. Porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor Deus. Olha a estratégia, Davi vai perguntar para Deus, o que eu faço? Lá no versículo 8 agora. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a essa tropa, alcançá-los-ei? E ele disse, persegue, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. E Davi libertou a todos, libertou a todos. Então há momento de avançar, há momento de recuar, sempre pergunta para Deus o que você tem que fazer. E há momento de não fazer nada.
Mas tem hora que eu não faço nada. Gente, é assim que a gente aprende a lutar. É assim que eu aprendi. Muitas vezes Deus falou, Daniel, não se desespera, não fica se descabelando, não faça nada, espera no Senhor. Espera com paciência no Senhor, como Davi também aprendeu. Há um tempo para todas as coisas, né? Êxodo capítulo 14, versículo 13. Então Moisés disse ao povo, não temais, estai quietos, fica quietinho no teu canto e vede o livramento do Senhor. Então há tempo para todas as coisas. Então na batalha você tem que ter esse discernimento, esse ouvido espiritual apurado para discernir quando eu tenho que avançar, quando eu tenho que recuar, quando eu tenho que não fazer nada. Né? E é evidente que às vezes você talvez não escute direito e você vai buscar um conselho. E gente, de todo o meu coração, eu quero somar com você, eu quero te ensinar, eu quero te aconselhar, eu quero fazer com que você cresça, porque a tua vitória é a minha vitória, a tua luta é a minha luta. Eu não falo isso por jargão, eu falo isso de todo o meu coração e falo diante de Deus. Eu não estou brincando de ser cristão, eu estou procurando ter uma vida séria, uma vida íntegra, porque eu sei que o dia que eu pisar na bola, o diabo é o primeiro a me derrubar e me levantar, me erguer como um troféu. E eu não vou dar esse prazer para o inferno. Eu estou aqui para agradar a Deus, eu estou aqui para poder trazer acalento para a sua vida, para trazer ensinamento para a sua vida, né? Eu não quero decepcionar Deus, não quero decepcionar minha esposa, meu filho e nem a você. Então, tenho procurado viver o cristianismo de verdade. Quero ajudar você. Então, para isso, eu também preciso de ajuda, eu preciso da sua oração, eu preciso do seu investimento, eu preciso que você participe dos seminários, porque quanto mais gente aprender, maior vai ser a gama de pessoas que vai ser um efeito multiplicador. A gente tem feito cursos na base para poucas pessoas. Por que para poucas? Eu poderia continuar falando para 500, para 2.000 pessoas. Deus falou, fale para grupos pequenos, porque a gente maximiza e potencializa o aprendizado, fica mais intimista, é mais gostoso, está mais perto de você. Né? A gente está ali mais perto, uma intimidade melhor, a gente abre para perguntas, é um ambiente mais agradável. Só que isso tem um custo para a minha vida, né? Porque hoje muitas pessoas me perseguiram. Né? O satanismo também, né? E no momento onde a perseguição atingiu o seu clímax, seu platô, tinha uma pessoa do meu lado, Hoje eu sei que muitas pessoas querem estar perto do Daniel, né? Porque já não tem mais tanta perseguição, mudou um pouco o escopo do adversário, por razões que não convém explicar aqui, né? Mas que eu já citei nos livros, já está nos nossos cursos, já foi gravado em vídeos e tudo mais. Mas hoje a gente tem que entender uma coisa, há tempo para todas as coisas. Então eu estou aqui para te acolher, estou aqui para te abraçar, e é um privilégio, é uma honra caminhar ao seu lado. Mas venha participar, busque, as pessoas querem tudo mastigado. As pessoas às vezes me fazem perguntas que eu já respondi, já está no meu site, tem estudo, já está nos meus livros, já está nos seminários, já está gravado em DVD, mas as pessoas não querem buscar o conhecimento. Então hoje, como que a gente resgata essa reforma? Conhecendo a palavra. Estão ensinando coisa errada para você, checa lá, vai ver se está verdade, vai ver se aquilo ali está dentro de um contexto, vai ver se aquilo ali aquilo que estão te ensinando é verdade. Procura ver se a pessoa que está te ensinando, ela vive aquele preceito. É muito importante isso, porque hoje tem pessoas que falam de Jesus, mas querem atenção para si, querem a glória para si, é o meu ministério, é eu orar, e eu não faz nada, quem faz é Ele. Né? Então venha participar, busque o conhecimento da sua vida, busque aprender mais, leia mais, conheça a Bíblia, tenha uma vida de oração. Isso vai fazer com que haja uma reforma interior na sua vida. E essa reforma interior vai elevar você a patamares mais altos, patamares mais elevados, vai fazer com que você enxergue o que nem todos estão vendo. E quando você enxergar, você vai ensinar os outros a olharem para aquela direção, a contemplarem a luz de Cristo, a caminharem na terra como cidadãos dos céus. Né? Em suma, fica aqui o desafio para a sua vida, participe mais, né? Participe mais do reino de Deus. Não estou dizendo da igreja, né, necessariamente, mas do reino de Deus. O reino de Deus tem valores. Esses valores estão pautados nas Escrituras. Então participe mais, conheça a Bíblia, leia a Bíblia, ore, estude, jejue. Né? Estamos ali de portas abertas para te receber no nosso curso, nos nossos seminários, para te ouvir. Eu procuro responder os e-mails, gente, mas é muito e-mail, muita gente ferida. Realmente, se cada líder fizesse a sua parte, a gente teria menos ovelhas feridas. Mas eu tenho uma limitação, né? E eu, como todo ser humano, às vezes eu também preciso ser ouvido, eu também preciso chorar, eu também preciso de ajuda, né? E isso eu tenho muito pouco à minha volta, né? Eu busco realmente do trono de Deus e busco dos poucos amigos que de fato estão ao meu redor. E eu louvo a Deus por isso, é um privilégio ter isso.
mas ninguém pode dar aquilo que não tem. Então o que fica o desafio para a sua vida de orar por nós também, de semear esse ministério, de somar forças ao nosso lado e de participar do reino acima de todas as coisas. Fica aí como um desafio para a sua vida, viu, querido? Que Deus te abençoe e te guarde.